Boa tarde, eu sou a acadêmica Renata Camargo da Rocha e venho apresentar o trabalho com os slides para o professor Fernando Aparecido Moraes, da disciplina de Metodologia Científica. E o meu artigo que eu vou falar é sobre os aracnídeos no ensino de ciências biológicas, uma análise dos artigos publicados. Eu coloquei o site onde poderá ser encontrado este artigo. Bem, eu vou falar sobre os aracnídeos. Classe de animais que fazem parte das aranhas, os carrapatos, os escorpiões e os ácaros. Os aracnídeos têm seu corpo desenvolvido em duas partes, abdômen e o cefalotórax. Os aracnídeos possuem 8 pernas anexadas ao cefalotórax, de 1 a 6 pares de olhos e não têm antenas. Esse artigo, ele vem fazendo um resumo, ele vem falar que o ensinar ciência implica em estabelecer pontos entre o conhecimento e os cientistas expressam e o conhecimento que os alunos deverão construir. A classe aracnídea foi escolhida por ser representada principalmente pelas aranhas e escorpiões, animais estes de grande interesse médico. Raros são os trabalhos que buscam evidenciar e abordar as múltiplas visões que abarcam os ditos animais peçonhentos. Nesse caso, os aracnídeos como enfoque ao entendimento funcionalista, imediatalista e utilitaristas preponderantes. A fim de discutir com essas diferentes abordagens, podem ser trabalhadas em sala de aula com a proposta de ensino que venha romper com os conceitos equivocados. Conceitos reproduzidos em livros didáticos, enciclopédias, na mídia. Foi identificado um artigo que trata da relação de aracnídeos e o ensino de ciências, mostrando que não existe uma linha cronológica de estudos sobre esse tema, indicando que são precários. A introdução, igual eu estava falando aqui agora, que ensinar ciência implica estabelecer pontes entre o conhecimento e os cientistas expressam e o conhecimento que os alunos deverão construir. A classe aracnídea foi escolhida por ser representada principalmente, igual eu tinha falado antes, pelas aranhas, ácaros, carrapatos e escorpiões, animais estes de grande interesse médico. E o ensino de ciências deve partir do cotidiano. Aprender o conteúdo científico porque faz parte da cultura, do desenvolvimento tecnológico e do modo de pensar de todos, e assim criar pontes entre o conhecimento e o conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula. Pois é muito importante esse artigo, porque ele vem ressaltar a importância das crianças, dos alunos saberem que os animais peçonhentos, eles fazem ferimentos, machucam, mas que também é de grande importância o veneno da aranha para o conhecimento científico. E minha justificativa. O presente artigo trabalha da relação de aracnídeos e o ensino de ciências, mostrando que não existe uma linha cronológica de estudo sobre esse tema, indicando que são precários. E que há também uma grande falta desses estudos e artigos para poder para que elas possam olhar e conhecer mais sobre esse tema. Raros são os trabalhos que buscam evidenciar a abordagem de múltiplas visões que abarcaram os ditos animais peçonhentos. Neste caso, os aracnídeos com enfoque ao entendimento científico, a fim de discutir com essas diferenças de abordagem, podem ser trabalhadas em sala de aula, com a proposta de ensino que venha romper com os conceitos produzidos em livros didáticos, enciclopédias e na mídia. Aqui tem a foto de alguns alunos que participaram de aula prática com animais peçonhentos. A gente pode ver a captura de escorpião, os alunos tendo um conhecimento sobre em sala de aula. Visando o ensino de ciência e biologia de qualidade nas escolas, o objetivo desse trabalho é analisar a trajetória da implantação dos aracnídeos dentro do ensino fundamental e médio. Nortear futuros trabalhos do laboratório de ensino e biologia e pesquisa de invertebrados, mapear o nível atual das pesquisas na área em análise e possibilitar que futuros estudos sejam realizados.
um problema, um objetivo de estudo. Sabemos que a solução para dificuldades de aprendizagem e mudanças de conceitos prévios errados não depende apenas da qualidade dos livros didáticos adotados nas escolas. Esse é um processo muito mais complexo e depende de fatores que vão desde a formação dos docentes até a história pessoal de cada aluno, que interfere na sua maneira de interagir com o conhecimento adquirido na escola. Porém, a melhoria dos textos didáticos pode contribuir com sua parcela para a melhoria das condições de ensino-aprendizagem. Uma revisão da literatura. Os aracnídeos são invertebrados da classe aracnida, composta predominantemente por animais terrestres. Estão incluídas nessa classe as formas mais comuns e familiares de animais, como aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Fundamentação teórica. As disciplinas de ciência para o ensino fundamental e de ciências biológicas para o ensino médio estão em constante atualização dos conhecimentos gerados, conforme diz Lombardi e Ferreira. Por isso, a análise da produção acadêmica são importantes para mapear o nível atual das pesquisas na área e ainda possibilitar que futuros estudos sejam realizados. Segundo o artigo, os métodos de ensino devem ser levados aos alunos com maior criatividade, cativação, ou seja, maior interação entre professores e alunos. Entretanto, todos os métodos e conteúdos referentes aos aracnídeos estão sendo levados para os alunos de uma forma precária, evidenciando a necessidade de uma reforma da educação voltada para esta abordagem. De acordo com o artigo analisado, o período destinado nas aulas de ciência para o ensino dos aracnídeos e a informação sobre os riscos dos animais peçonhentos, neste caso, aracnídeos, é levado aos alunos por meio de livros didáticos. Porém, as escolas não adotam necessariamente o mesmo livro didático, já que esta é uma escolha de cada escola junto aos seus professores. Resumindo, os resultados desta pesquisa nos mostram como o assunto sobre os aracnídeos e principalmente sobre os peçonhentos são precários em nossa educação. Estes aracnídeos estão presentes em nosso dia a dia e devem ter uma atenção especial pela sociedade, pois o mesmo oferecem riscos à população e até mesmo à própria economia do país. Muito obrigada pela atenção. O site para disponibilizar o artigo eu coloquei no primeiro slide. Muito obrigada.